Eu fui feito pra comer, boca foi feita pra comer, comida foi feita pra comer. O de comer tá na mesa, meus queridos amigos. Ai, que delícia, cara. Estamos de volta mais uma vez para mais um episódio desse podcast crocante, delicioso. E hoje vamos abordar um assunto que para alguns vai ser delicioso e para outros vai ser a coisa mais esquisita do mundo, né? É um assunto que vai dividir opiniões, que são as bizarrices gastronômicas. Algumas coisas que são bastante exóticas, outras são combinações estranhas, mas que muita gente gosta, né? Para alguns países, algumas culturas é normal e para outras é abominável. E para falar desse assunto, claro que eu tenho ele, meu amigo Murilo Ribeiro. Olá, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a este podcast que hoje vai se aprofundar nas bizarrices gastronômicas do mundo. E eu estou aqui para ser bizarro. É isso que eu faço aqui todas as noites, todas as manhãs, todas as tardes, com os meus grandes amigos. É isso aí, todos nós temos as nossas bizarrices próprias, né? Ninguém escapa. Freaky. E também, falando em bizarro, tenho ele, tô brincando. Tem o meu amigo Urlan Brito. Muito boa noite, muito boa tarde ou muito bom dia para você que nos ouve. E eu venho prestar mais uma curadoria importante na tua vida. Eu que trago para ti diversas músicas, textos sublimes da nossa cultura popular. E hoje peço muita atenção, ouvinte, para uma das letras mais emblemáticas do nosso forró, cantada pelo célebre artista Fernandinho Raparigueiro, que no português seria mulherengo, né? Em Portugal seria Fernandinho Mulherengo. Se você digitar em seu Google Gemini a pesquisa da letra Levanta o copo de uísque, ela diz: levanta o copo de uísque, olhar pra ela e diz: eu sou cachorrão. Quem é ela, ouvinte? Não vem ao caso. Levanta o copo de uísque, olhar pra ela e diz: eu sou cachorrão. E em seguida o eu lírico vem com a onomatopeia mais bem embasada da nossa música. Ele fala: uau, au, 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 uau, au, 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 vou te mostrar meu estilo animal. E o forró, ele é tão pautado que no trecho da letra disponível no Google, querido ouvinte, ele traz até a propaganda que ele faz na música. Você vai perceber que em determinado momento a música diz: bora aí, galera do Papai Sanduíche, Genesias Noronha, Darlene Noronha e Matheus Noronha. Mandar um abraço para essa família Noronha do Papai Sanduíche e dizer para eles que também estamos disponíveis para o nosso patrocínio, visto que agora fizemos. Claro. Então, se tem coisa mais esquisita do que começar um podcast com um podcaster cantando a onomatopeia au, 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 eu não sei mais o que falar. Ótima noite. A única coisa que eu tenho pra falar é que eu amassava um papai sanduíche agora. Tô morrendo de fome. O teu amassava teve uma reticências que eu quase que eu te achei Samuel Mulherengo, né? Que em Portugal e aqui no Brasil seria Raparigueiro. Não, o Raparigueiro Rei é o Wagner Moura já. É o Wagner Moura, isso. Quem não entendeu, volte ao episódio 2, 3. I don't remember. Assiste todos os episódios anteriores. Vai procurar. Agora você encontra. Exatamente, vai procurando. Depois dessa introdução, que eu diria no mínimo bizarra, vamos enfim falar sobre bizarrices gastronômicas. A gente tem essa reação com comidas estranhas, né? É uma coisa que, enfim, a gente não reconhece, tem sabores assim que não tá no nosso cotidiano. Mas existe uma coisa que é também biológica, né?
A gente sente nojo dessas comidas. E o nojo é uma defesa, né, do nosso organismo, né, Murilo? O nojo coevoluiu com a gente para que a gente sobrevivesse mesmo. É um comportamento de sobrevivência. Então é por isso que quando a gente vê alguns estados da matéria com alguma viscosidade, por exemplo, ou quando a gente vê uma cor específica. Então, por exemplo, se você vê uma coisa que é viscosa, esverdeada, você já fica meio... sabe? Aquela reação de nojo é porque aquilo, evolutivamente, lembra comida estragada, lembra uma coisa doente, lembra algo que biologicamente vai te fazer mal. Então coisas mal lembra cheirosas. um menino de 6 anos espirrando. Exatamente. Menino com catarro, um negócio verde. Escarra na menina. Já, menino. Pelo amor de Deus. E o negócio de menino catarrento é que ele gosta de abraçar. Ei, tio, dá um abraço, sabe? Já dá um... Maria. Quem tiver seu menino catarrento, por favor, que segure. E aí a gente coevoluiu com esses comportamentos para que a gente pudesse sobreviver. Então quando a gente vê coisas mal cheirosas, ou não necessariamente mal cheirosas, mas com cheiros específicos, a gente acaba ficando com uma certa ripuna. Mas assim, claro que com costume tudo melhora, mas o instinto primário é da gente se afastar desse tipo de coisa. Tu acredita que na minha vida, como sommelier, né? Essa questão de cheiros e interpretações em relação a ele, tipo assim, é uma coisa normal. A gente tem cerveja com cheiro de couro molhado. O que é um couro molhado, né? Que loucura, né? Então às vezes o nojo é, na verdade, uma essência profunda de algo belíssimo que você está prestes a experimentar. Eu lembro que nas minhas fichas de prova de vinhos, né? Algumas fichas tem vários sabores pra tu descrever. Enfim, pra dizer se tu sentiu aquele sabor quando bebeu aquele vinho, né? E um deles também tinha de couro, né? E também eu lembro que tinha xixi de gato. Que era um sabor específico que tu colocava lá, se tu sentiu. What? Enfim, é uma maneira que eles fazem de avaliar o vinho, que eu não sou muito entendido, mas eu lembro que nas fichas tinha. É porque todo cheiro e todo sabor é memória, né? E aí você, Sim, exato. E tem um sabor, né? Um sabor muito específico, um gosto, né? Melhor dizendo, um gosto, que é o amargo. E tá muito ligado, assim, à repulsa, né? E também tem uma explicação biológica, né? Exatamente, meu querido. No decorrer dessa minha vida, dessa minha trajetória com bebidas, foi uma das coisas que eu mais ouvi. Ô, Urlan, por que a Heineken ficou mais amarga? Não, na verdade a Heineken não mudou de sabor, a Stella não mudou de sabor. É porque o nosso palato, ele nunca, enquanto infância, ele não é treinado pro amargo. Ele é mais treinado pro doce, porque o amargo, ele lembra remédio, ele lembra um gosto ruim na infância. E à medida do momento em que você vai crescendo e você vai desenvolvendo a sua papila gustativa para aquele tipo de gosto, você vai criando essa memória. Então chega a determinado momento da tua caminhada sensorial que tu consegue já diminuir aquela sensação de amargor. Então não é que a Heineken ou a outra cerveja ou qualquer outra bebida que você em algum momento achou mais amarga, ela mudou. Não, foi o seu palato que se adaptou, porque o nosso sensorial, né, ele é essa coisa orgânica, mágica que se adapta. Então ele te entrega essa oportunidade. Gente, você me ganhou em caminhada sensorial, viu? Meus parabéns. Incrível tempo, viu? Caminhando e cantando. Tem um detalhe também que o amargor tá muito ligado a toxinas de plantas, né? E tá muito presente nas plantas. E não só em toxinas, mas outras partes das plantas também. E isso gera naturalmente uma repulsa, né? Alguns receptores da nossa língua reconhecem aquilo, ativam uma sensação de perigo, né? Quando tu tá provando o amargor também. E tem uma substância nas plantas que é o tanino, né? Que é responsável por isso.
que, enfim, e o caju é muito rico em tanino, né? As uvas também. E o tanino, ele é responsável por dar esse amargor, né? E ele é uma proteção evolutiva natural das plantas também. Boa, garoto. Para repelir, né, alguns possíveis predadores, né? Exatamente. Só que o ser humano foi lá e, como o Roland bem falou, no primeiro momento aquilo pode ser ruim, pode ser sinal de perigo, mas com a caminhada, né, sensorial, tu consegue se adaptar e consegue ter um prazer com aquele sabor também, né? E no mundo das bebidas ele é medido, né? O tanino, você pontuou muito bem, Samuel, porque quando a gente faz a prova do vinho, né, a medição do tanino, quanto mais tanino a gente consegue também identificar a qualidade do vinho, né? E ele dá uma sensação de boca. Ele tem uma sensação de boca, né? Às vezes a bochecha, Sim. ela seca muito rápido quando tem uma alta presença de tanino, né? Quando tu vai comer um caju, tu percebe que a boca ela seca, a bochecha ela vem junto, né? É essa a presença do tanino. Sim. Aí. Muito bacana. Não é só uma sensação de paladar, né? Também é uma sensação física, né? Sim. Tu consegue sentir mesmo. Tá mais ligado ao tato do que ao próprio paladar. A gastronomia é a experiência, né? O senso, o sentir aquilo naquele momento. Então a gente pega várias defesas de plantas e a gente cria temperos com isso, né? A pimenta nada mais é do que defesa de planta e a gente tem 50, 60, 70 molhos de pimenta aí. Milhões, na verdade. Eu amo. Milhões de molhos de pimenta. Exatamente. A capsaicina, para título de curiosidade, ela não é sentida pelos pássaros, né? Então foi uma maneira evolutiva de dispersar a semente através dos pássaros que essas plantas criaram. Mas aí, enfim, o ser humano também se adaptou e fez isso. Então a planta selecionou os seus espessores. Foi ou não foi? Isso é uma discussão maior. Exatamente. E eu só queria lembrar que essa planta, com certeza, ela foi catalogada nos registros históricos de Abadessa e Hildegard von Bingen. Não tenha dúvida. Claro. Eu vou entrar pro Guinness. Vai ser o podcast que mais vai citar na vida Abadessa e Hildegard von Bingen. Tá? Então, nos seus tratados Eu acho que já é. fitoterápicos, Abadessa e Hildegard, que Deus a tenha, santa, está lá descrevendo todas as pimentas. Mas, obviamente ela não chamou de jalapenho, né? Claro que não passou despercebido dos olhos dela. Enfim, ela criou quase tudo no mundo, né? Enfim, esses sabores são, para algumas pessoas, eles são muito bem procurados, né? Tem vários processos que as pessoas usam para ter esses sabores, né? E principalmente, acho que na fermentação, né? Fermentação não só de bebidas, mas principalmente de alimentos, que eu acho que é o que mais gera essa repulsa, né? Porque se tu para pra pensar, a fermentação pode ser, digamos assim, um estágio Da decomposição. daquele alimento que está se estragando, de decomposição, exatamente, né? Mas é claro, se tu selecionar os micro-organismos certos que vão decompor, entre aspas, aquele alimento, tu vai gerar uma coisa que seja interessante para ti, né? E aí vão vários exemplos de alimentos fermentados e que tá nesse amor e ódio das pessoas, né? Ou as pessoas gostam muito, ou as pessoas têm completa repulsa, né? Acho que um que vem na minha cabeça, assim, que é muito famoso, que é mais acessível das pessoas, é um queijo gorgonzola, por exemplo, né? Exato. Muito bom. Que tem fungos lá, né? São queijos, enfim, que já foram fermentados um pouco por esses fungos, já tem uma colônia de fungo lá e tem um cheiro extremamente forte, né? Na minha caminhada sensorial, quando eu iniciei meu primeiro contato com o queijo gorgonzola, eu fiz sabe aquela ripuna, não era pra mim, entendeu? É amargo e salgado ao mesmo tempo, e aí você tem aquele paladar infantil, que é aquela coisa de pirulito, bombom, sorvete. E aí eu fiquei assim, foi até um amigo mais velho que me deu, e eu fiquei, cara, como é que você consegue comer uma coisa dessas, tá estragado e tal? E ele falou, pô, é muito bom, e eu não entendia isso. Agora, depois de adulto, eu me pego, indo ao mercado e cadê o gorgonzola? Vamos comprar um gorgonzola aqui, entendeu?
Posso trazer um pouquinho pro meu mundo esse assunto também de fermentação? Tu Claro. me permite? Sim. Brilha. Em breve, um dos nossos podcasters, né, nosso apresentador, estará em Bruxelas, na Bélgica, e fará alguns vídeos para o nosso canal. E lá, nessa região, na Bélgica, a gente tem uma região denominada Lambic, que é onde é feita as cervejas de fermentação espontânea. Mas a cachaça quando a gente também, né? vai- A cachaça vem do Lambique, né? Não? Meu Deus! Errei. Catuca quais! É alambique. Fica para outro momento, tá? Mas muito bem, retornando ao meu assunto, a gente tem essas cervejas de fermentação espontânea e é muito interessante quando a gente vai estudar mais sobre elas, a gente vê que tem cervejarias datadas de muitos anos e elas não podem alterar a fisionomia do ambiente, porque aquele ambiente ele é propício para a geração de alguns fungos e aqueles fungos é que vão fazer o papel da fermentação daquela cerveja. Se eles mudarem alguma coisa, eles afetam diretamente a produção, o sabor da cerveja final. É um negócio surreal que conta até que a posição da janela, a teia de aranha que fica na janela não pode ser mexida porque ali tem a produção de um fungo específico que faz parte da fermentação daquela cerveja. Então, ali principalmente nunca tenha, jamais tenha, quando o assunto é cerveja, jamais tenha nojo. Controle esse seu divertidamente, porque é uma explosão de sabor. É um negócio fora do normal. E a gente fala muito, e eu peço a ajuda do Samuel, que a gente fala assim que é um sabor funk. Funk. É tipo funk flavor. Já ouviu falar disso? Sim, se for traduzir assim, eu acho que o que mais chega é um sabor engraçado, que brinca com a boca, é mais ou menos isso, né? Porque mexe com a boca toda, né? Você não consegue interpretar Sim. direito, né? E essas cervejas de fermentação espontânea, geralmente elas fazem isso. Olha que rico. Meu irmão, se você não deu like, se você não recomendou esse podcast, eu vou te falar, meu amigo, você tá perdendo uma oportunidade de passar isso pra sua família. Meu Deus, é muita cultura. Alô, Brasil, cultura. Esse podcast é funk. E a fermentação ela é responsável por gerar mesmo sabores complexos, né? Porque se tu pegar as moléculas que entram em contato com a tua língua e com o teu olfato, né? As moléculas menores, elas vão gerar sensações mais complexas, digamos assim, né? Porque elas conseguem entrar mais em contato com os teus sensores. Então a fermentação, ao decorrer da fermentação, ela quebra várias moléculas em moléculas menores. Então isso gera mesmo uma explosão de sabor e aí tu consegue perceber mais coisas diferentes. Ésteres e fenólicos. Exato. E é por isso que quando a gente é menor, a gente entra em contato com essa complexidade de sabores, a gente acha esquisito no começo, porque, enfim, a gente vem de começa a comer coisas simples, né? A maioria das pessoas, pelo menos, é açúcar na boca. Açúcar é mesmo direto ao ponto, é aquilo e pronto. E tu vai e sente um sabor, ou então um cheiro de um queijo gorgonzola, e aquilo invade a tua narina, a tua boca, tu já leva um susto, né? E você, quando é criança, né, você pega um gorgonzola com a mão suja, aí passa a mão no cabelo, aí invade aquilo também, invade o cabelo, invade as roupas, limpa a mão na roupa. O menino fica com um cheirinho funk, sabe? Mas os meninos de hoje estão tudo diferente, mas os meninos de hoje, antigamente, nós comia areia, arrancava o chaboque do dedo. O menino de hoje é tudo negócio de tablet. Não suja o dedo mais, né? Não, mas é engraçado que a gente sentia nojo de queijo gorgonzola, mas aquele Cheetos do amarelo, aquele chilito, ou então o próprio chilito mesmo, mais podre que existe, Rufitos. Tava lá, metendo na cara dentro da embalagem. Um Rufitos Que Deus de o queijo, tenha. assim, bem... Se a gente for parar pra pensar, assim, prestar bem atenção, na nossa alimentação no geral, esse cheirinho funk que a gente chama, ele tá sempre presente, né? Tipo, tanto no chilito, quanto, não sei se você... A gente falou no último episódio da massa puba,
né, de fazer tapioca. Sim. Um pessoal do interior, eles brincavam muito com babaçu. Né? O babaçu tem uma frutinha que quando você abre, tinha uma massinha, e essa massinha tem esse cheiro também. E os meninos comiam muito, sabe? As crianças comiam muito. Então, assim, essa coisa do cheirinho que não é ligado à limpeza, ao higiênico e tal, não necessariamente é uma coisa que dá nojo pra gente, né? E aí, assim, isso aí já entra na definição do bizarro, né? Bizarro que eu fui no dicionário Roais ver o que era o bizarro, e é o excêntrico, é o esquisito, né? O que foge à norma, que é fora do comum, extravagante, estranho, grotesco, né? E como o tema desse episódio é bizarrices gastronômicas, aí eu pergunto a vocês, o que é uma bizarrice? E, mais ainda, como é que ela se insere na gastronomia? Eu acho que aí tá bem definido, né? É justamente o que tá fora da caixinha do pensamento comum, né? E aqui no Brasil, enfim, no mundo é muito influenciado pela cultura ocidental, claro, né? Principalmente do maior exportador de cultura, que é os Estados Unidos. Então, às vezes, até pra gente, coisas regionais viram bizarras, porque a gente não tem tanto contato assim no dia a dia, a não ser que, sei lá, se tu for pro interior ou então pra umas coisas mais tradicionais, tu consegue ver. Mas algumas coisas que são da nossa terra, da nossa casa, acabam se tornando bizarras por conta de influência de outros países, né, de outras culturas. Isso dá uma contestação, tá? Quase toda comida estranha que tem no mundo, ela é uma comida normal, só que em outro lugar. Pega essa. Exatamente. Então, assim, o ponto número 1 é que o bizarro ele é social, e o que a gente vai falar de comida bizarra aqui vai funcionar pra cá, né, pros nossos ouvintes, talvez nem pra todos, mas pra grande maioria. Mas pra alguém que esteja escutando no Japão, ou na Coreia, ou na Índia, onde quer que seja, que por um acaso, né, veja como normal algumas coisas que nós falarmos como bizarro aqui, pra eles vai ser normal, e coisas que nós falamos como normal será bizarro. Eu acho que é um pouco muita esperança da minha parte achar que o pessoal da Índia vai estar ouvindo aqui. Mandar um abraço aí pro pessoal que tá na cidade de Mumbai. Mandar um abraço aí. Isso é depois de Pacajus, hein? Mahatma. Nova Delhi, Bangalore. Isso, tem o Gandhi também lá, um abraço. Alguém segura tem o Mahatma e tem o Gandhi. Alguém segura o Juan. Tem um Barruan. Nossa. Tem o Sri Lanka. Abraço, Sri Lanka. Conosco. É outro país. Mas o gosto é isso que a gente falou, né? A gente tem as nossas reações naturais, mas o gosto é construído. Então, qualquer coisa que é considerada bizarra pode se tornar uma coisa comum pra gente, né? Então vamos começar a falar sobre algumas bizarrices que são famosas, são muito conhecidas, né? Quando eu fui citar uma coisa bizarra, eu lembrei do queijo gorgonzola. Mas tem um queijo que é extremamente bizarro, que é italiano, que é o casu marzu. Eu não sei como é que fala isso em italiano. Faz uma coxinha com a mão, certo. uma coxinha com a mão Katsu, e faz matsu. casu marzu. Deve ser exatamente isso. Agora eu me senti na Itália. Mas é um queijo que ele tem simplesmente larvas dentro. Se você pesquisar essa imagem no Google, eu já vi. É realmente uma coisa que é, enfim, gera repulsa completamente. Há anos atrás vi uma reportagem que mostrava esse queijo e dizia que ele era proibido em alguns lugares, né? É esse queijo, né? É exatamente esse queijo. Se eu não me engano, ele era consumido antes e hoje ele é proibido em toda a Itália. E ainda é produzido, mas é produzido clandestinamente. Ou seja, se tu quiser comer esse queijo, é igual comprar droga, praticamente. Tem que ter um dealer, tem que ter contato, e enfim, e deve ser caríssimo, né?
Deve ser. Mas é um queijo que tem as larvas assim aparente. Deve ter um cheiro também muito forte. Funk. Se tu for parar pra pensar, parece um queijo estragado, realmente, né? Gente, eu cometi o erro de pesquisar as imagens. Meu Deus. Eu vou vomitar daqui pro final desse podcast. Ah, velho, eu comeria, não vou mentir. Eu não vou mentir que eu queria provar. Eu gosto dessas de coisas provar bizarras. coisas esquisitas. Eu ia provar pela... Acho que ninguém morreu comendo esse queijo. Eu acho que ele foi não seria a proibido primeira porque pessoa. alguém morreu comendo esse queijo. O cara é proibido no país Eu não inteiro, sei, tem não. alguma coisa errada. A barriga do gordinho é diferente, cara. Às vezes a larva vai lá e diz aí, ixi, aí tem condição não, vou ter que morrer mesmo aqui nessa... o É gordinho proteína, né, cara? É... Também tem outro que eu acho que é muito conhecido pelo cheiro. A gente falou de coisas fermentadas. A fermentação, se ela for bem controlada, ela serve como uma forma de conservação também, né? Porque já tem um micro-organismo lá, e esse micro-organismo não deixa outros micro-organismos se proliferarem, né? Tem uma comida fermentada, que é muito famosa no norte da Europa, na Suécia, né? Que é, também, acho que vou falhar o nome, mas eu acho que se chama surströmming, que é um peixe fermentado. Eu já vi vídeos das pessoas reagindo, né? Tentando provar e reagindo quando abre a lata, o pote desse peixe. E as pessoas têm mesmo reação de vômito, né? É um cheiro extremamente forte. E as pessoas ainda têm coragem de comer. Rapaz, se fosse Gomes da Costa, eu comeria. Mas acho que é um pouquinho diferente. Se fosse né? coqueiro. Falando em Suécia, tem em Malmo, na Suécia, um museu só de comidas bizarras. Eu passei por essa cidade quando viajei, mas sabe, foi muito rápido. Eu queria ter ido nesse museu pra provar tudo que eu tinha direito lá. E tem umas coisas que são extremamente bizarras. E alguns exemplos das comidas que tem nesse museu, né? Tem o próprio queijo italiano, que já comentamos. Também tem um que é muito famoso, que é o balut. Não sei se também se fala assim. Mas é aquele ovo das Filipinas, que é um ovo que tem um feto dentro, né? Um ovo de pato com um feto dentro. E as pessoas comem o feto inteiro, né? Pronto, aquilo... Eu não sei se teria coragem de comer. Isso pra mim já passa de um limite de bizarro pra mim. Ei, patrão, é de graça. Se o patrãozinho chegar pra mim com um ovo, dizer assim, é o ovo das Filipinas. Primeiro eu me questiono um pouco. Que Filipina é essa? E aí ele diz pra mim isso que tu falou. Eu digo, venha. Se quiser vir, venha. Eu já mando pra dentro, meu patrão. Tem problema não. Agora, te falar, né? A gente falando aí de lugares né? Lugares pelo mundo, tarará, tarará, tarará. Aí tu vê assim, o Brasil, né, mano? O Brasil não tem moral pra julgar qualquer tipo de comida, mano. Porque é o único país do mundo que tem pizza de sushi, cachorro quente com purê, lá em Osasco. Um abraço pessoal de Osasco aí. Não furte celulares. Estrogonofe com batata palha. O cidadão bota azeitona em tudo. E no final do ano a gente cria uma guerra civil entre as famílias, porque a gente bota uva passa em tudo que puder. E tem gente que não gosta, tem gente que gosta. É verdade. Patrão, o Brasil não tem moral não pra ficar criticando ninguém não. Mas é tudo nosso e nada deles, como já diria a música. O melhor do Brasil é o brasileiro. Ó, você falou aí sobre o ovo. Eu lembro que eu assisti um programa do cara cancelado, eu esqueci o nome dele. Era um desses late night show. Murilo. E ele tinha um jogo que era Spill Your Guts or Fill Your Guts. É tipo, fale ou coma, uma coisa mais ou menos assim. E aí, ou você contava uma verdade, ou você tinha que comer alguma coisa da mesa. E os pratos da mesa tinham ovo de 1000 anos, que eu não sei se ele realmente tem 1000 anos, mas o nome era ovo de 1000 anos, que é um ovo preto, assim. Ele não tem 1000 anos, mas ele é um ovo que fica vários dias lá, acho que não em cinzas, enfim, que consegue preservar ele, mas ele acaba ficando esquisito. Como também. Esse eu comeria. Meu amigo, ovo, se tiver um dia ou 1000 anos, eu tô mandando pra dentro.
Mas ele tinha também, tipo, coisas como olho de peixe, língua de boi crua assim, né? Semi-crua, né? Água de marisco em conserva, esperma de peixe e por aí vai. Então, assim, era um jogo de bizarrices gastronômicas e eu adorava ver a cara dos convidados quando eles não queriam responder. E eles perguntavam coisas assim, que se o cara respondesse ele se queimava mesmo. Por exemplo, perguntavam para um apresentador de TV se aquele convidado super famoso realmente era tão chato quanto parecia. Aí pra não se queimar, o cara comia, né? Pra não se queimar na TV. Mas, cara, nossa, eu não comeria. O No Limite popularizou muito isso também, né? As provas eram pra comer olho de cabra, eu acho que foi muito famoso, né? Que ficava aquele take, assim, a pessoa... Crack. Espremendo o olho com dente e tlec, e aquele líquido... Esse eu acho que eu teria coragem de comer. Mas tu falou em olho de peixe, quando eu ia pra praia com meus pais, fazia aquele peixe frito, né, na barraca de praia e tudo, bem tradicional de Fortaleza, do Ceará. A minha mãe sempre ficava com o olho, ela comia o olho do peixe. E ela me dizia que se comesse o olho do peixe ficava mais inteligente. Eu nunca testei pra saber, né? Tá explicado. Mas... até hoje eu não tenho coragem de comer, quem sabe um dia eu prove, mas fica esquisito, o aspecto é esquisito. Acho que isso explica alguma coisa, né? Né? Tu comeu? Não, meu filho come o olho do peixe, assim, e eu devo te dizer que não, você não fica mais inteligente não, viu? Assim, experiência própria. Tô brincando, papai, te amo, tô brincando. Mas então, trazendo pro regionalismo, né? A gente tem muita coisa estranha no nosso país, né? Como o Roland já falou, já citou algumas coisas. E... enfim, a gente tem frutas que são muito exóticas, né? Eu vi esses dias alguma coisa falando sobre o durião na Índia, nesses lugares, não sei se é no Vietnã. Enfim, na Ásia tem um durião, que é tipo uma jaca, né? Que é muito fedido e tem até placas que você não pode comer em transporte público e tudo, ficou muito famosa. Mas a gente tem a jaca também, né? Que é uma coisa que a própria fruta é esquisita. Porque tu olha o pé de jaca, vê aquelas coisas penduradas de sei lá de quantos quilos, de tempo de matar alguém, caindo na cabeça de alguém. E se tu abrir, tem aquele cheiro, né? Extremamente forte, né? Eu diria funk. Tu não lembra da febre dos anos 2000 até 2010? A febre da garrafada do Noni? Garrafada do Noni. Já ouviu falar? Não. Mas Noni, mano. Noni é aquela fruta... Noni. Sim. Sim. Que era bom pra memória. Sim, o Noni. Que os caras fazem garrafada, os caras vendiam dizendo que curava até o câncer, mano. Sim. Olha que bizarrice, umas garrafadas de Noni, mano. Eles chegavam na casa. Ô meu filho, você quer experimentar? Mas Noni é um negócio esquisito, cheiro esquisito. Mas eu provo. Igual a Luá. A Luá também, bebida regional nossa, feita da fermentação do da abacaxi. São João. Do São João. Lembrando aí que eu tô aí em Fortaleza em junho. Wesley, meu amigo aí, safadão no caso, né? Quiser mandar aí uma cortesia pra gente, São João de Maracanã. Eu tô chegando, Fortaleza. Um abraço aí pra todos os amigos. Mas deixa eu te falar uma coisa. Vocês estão muito chique, mano, citando frutas assim, jaca do Irã e tarará. Mas deixa eu te falar uma coisa. A gente, mano, nós somos tão criativos, mano, que a gente tem um prato que ele não tem na França e o nome dele é francês. Tu sabe qual é? Restaudanté. É o petit gâteau? Restaudanté. A gente faz tudo, cara. Muitos pratos bizarros, eles só nasceram porque alguém precisava comer pra não morrer de fome. E disse assim, meu amigo, exatamente. Eu não vou descer do mercado não, eu vou fazer o que tem. O restaudanté, ele é vida, cara. E levemente fermentado. Não só pratos bizarros, mas a maioria dos pratos que a gente conhece, né, que são, enfim, são bem estabelecidos nas culturas, muitos nasceram por necessidade, né? Mas se a gente pegar mais no regional, além das frutas bizarras, o próprio caju, né, é bizarro. Se a gente for dar um caju para uma pessoa que não é brasileira, ela vai achar estranho. Ela pode gostar, pode desgostar, mas a primeira reação dela vai ser achar esquisito, porque não tem como descrever o sabor do caju pra uma pessoa.
é muito difícil tu tentar comparar o caju com alguma outra coisa. E dependendo da região também, né, Samuel? Aqui no sul, cara, a gente quase não vê caju, a fruta. É o trix Exatamente. que se você der pra qualquer gringo, ele vai estranhar. É um caju, uma tapioca e uma farofa. Ele nunca comeu nenhum dos três, nunca provou essas texturas, ele vai ficar assim... O que isso quer dizer? E vai se apaixonar pelo menos pela farofa. O caju ele vai estranhar se ele comer só, né? Mas pela farofa... Eu trabalhei num restaurante aqui, né? Que, enfim, o chefe era brasileiro. E a gente recebia muito gringo, né? Aí ele tava pedindo ideia de criar um prato, aí eu fiz um prato que era picanha, uma macaxeira e farofa, né? Simples assim, bem regional e tudo. Muito gringo ia lá provar, muita gente gostava, mas lógico que tinha uns que estranhavam. E teve uma que falou, eu lembro que eram duas meninas alemãs que foram lá comer e falaram, olha, eu gostei muito da carne, dessa coisa aqui que era a macaxeira, né? Que ela também não sabia o que era. Mas essa combinação desse crumble aqui, que é a farofa, com a carne, não tem nada a ver. Eu falei, como assim não tem nada a ver? Viu? Quê? Farofa e carne é combinação quase perfeita. Viu? E pra ela não tinha nada a ver. Deu vontade. Viu? Eu falei, fiz só um sinal de legal assim, tá bom, beleza, pode ir, vá pra casa. Deixa sua gorjeta e vai embora. Ok, Cláudio. E tem também uma coisa que pra muita gente é bizarra, mas pro pessoal do norte é o café da manhã, é um dia normal de segunda-feira, que é o açaí, né? O açaí, principalmente comendo da maneira salgada. Salgada entre aspas, porque ele não é salgado. As pessoas têm costume de comer o açaí com peixe, né? No almoço, assim, como... Enfim, como se fosse um acompanhamento, né? Quando desceu do país, né? Até que chegou aqui no Nordeste também, o pessoal avacalhou, né? O pessoal colocou banana, leitinho, né? Muito leitinho, morango, aí depois descalharam total. M&M's, jujuba, paçoca, jujuba e... Enfim, era um sorvete, né? Virou um sorvete. Cara, eu tenho uma amiga que trabalha comigo, que ela é de Belém do Pará. E aí eu, enfim, querendo fazer ela feliz, virei e falei, amiga, vamos sair, vamos tomar um açaí aqui e tal. Ela olhou pra mim com uma cara de completo nojo e falou, amigo, eu sinto muito, eu não tomo açaí de vocês. E eu fiquei, gente, como você não toma açaí de vocês? Vocês tomam sorvete de açaí, milkshake de açaí. Isso não é açaí. Açaí é o açaí com peixe, açaí com não sei o quê. E ela não come nosso açaí porque o açaí pra ela é salgado, é uma coisa salgada. Eu fiquei em choque. Aí também ela tá muito na bandeira do negócio, muito né? turista. Açaí é um estado de espírito, Os caras lá comendo açaí salgado com aquela farinha de tapioca granulada, um negócio Sim. com peixe, é muito gostoso, muito saboroso, né, cara? Aí tá a gente aqui falando que cuscuz paulista não é cuscuz e falando, não, ela é muito mais rica. Tu que fala, né, mano? Cuscuz paulista não é cuscuz, é tu que fala. Tu é o cancelado aqui, é tu. Como é que tu pode falar uma coisa dessa, cuscuz paulistinha? Venha, traga. Ah, meu Deus. Mas o primeiro contato que eu tive com açaí, né? Ainda nem era moda, né? O açaí, as açaiterias, essas coisas. E tinha um casal dos amigos dos meus pais, que eram de Belém. E aí eles foram fazer um peixe lá assado e tinha um açaí de acompanhamento, né? E aí eu criança, quis provar aquilo. A aparência já não é tão chamativa assim pra uma criança, né? E o sabor, porque é muito... Existe muito amargo ali, né? Apesar de ter gosto de terra, né? E eu provei aquilo foi um choque, assim. Eu falei, que porra é essa? Como é que a pessoa come isso? Criança, assim, eu dispensei na hora, só foi uma colherada e falou, não, isso aqui não é pra mim, não. Vou comer minha jujuba ali. E o primeiro contato foi esse. Aí depois eu fui provar o açaí, esses açaiteria, quando virou moda. E muito depois fui provar de novo o açaí como acompanhamento de comida, né? Nesses restaurantes paraenses que tem, especializado que tem em Fortaleza. E é uma combinação boa. Principalmente tu comendo um açaí depois... Enfim, o açaí com essa farinha de tapioca que o Urlan tá falando. Eu provei recentemente aqui em Santa Catarina. Em Santa Catarina a gente tem uma comunidade nortista muito forte, né? Então... De vez em quando a gente
acaba encontrando alguém que leva um prato típico de lá pra gente provar, né? Então, provei recentemente o vatapá lá, que é muito diferente do nosso vatapá. E provei também o tacacá e a maniçoba. Aí, A maniçoba, maniçoba me chamou muita atenção, né? Porque a maniçoba ela tem uma textura, né? Um sabor também o próprio muito terroso. aspecto dela é esquisito. Mas assim, quando eu coloquei na boca, eu já fui com aquela sensação, caramba, o que é que eu vou encontrar aqui, né? Mas tem sabor. Sim, sim. E aí é que tá um ponto interessante, né? Você começou a maniçoba, é como minha colega falou, você começou a maniçoba, você acha esquisito. Mas a maniçoba, ela é um equilíbrio para um outro prato para um outro, né, alimento que tá ali acompanhando junto. Então, quando você faz a combinação, você encontra o fechamento perfeito, né? Por exemplo, ela tava comendo a maniçoba com uma carnezinha assada. Meu irmão, quando você mistura os dois ali, meu patrão, uma coca, 0. Assistindo o episódio de Chaves em Acapulco, eu passo o dia comendo isso, mano. Mas não sobra nada, né, cara? Mano, sobra nada. Catuca quase. Esse cara é muito bom de piada. Casalbé. A gente tá falando muito das nossas experiências pessoais, mas eu queria dizer que essas experiências não são só nossas. A gente abriu uma caixinha para os nossos seguidores responderem o que eles acham, né? Quais são as experiências deles com bizarrices, né? E vieram umas coisas bem bizarras, tanto positivamente quanto negativamente. E aí vocês vão me dizer, né? Então eu vou aqui começar com o nosso fiel Marcos Riedel, que ele sempre aparece aqui nas nossas caixinhas. Ele falou que tem um purê de batata feito com queijo grego e acompanhado de café. Aí eu pergunto pra vocês, esse queijo grego é aquele feta, é? Eu acho que sim. Eu acho que se for o queijo mais famoso grego que tem é o feta. Eu acho que seria esse. Então o Riedel é uma pessoa que ele é fino, né? Porque eu nunca comi feta na minha vida. Jamais. Enfim, o queijo feta é gostoso. O esquisito não é nem combinar com purê de batata. Né? É estranho porque ele tem um gostozinho mais ácido, né? O estranho pra mim é o acompanhado do café. Purê de batata com café. Eu achei europeu. Porque o europeu tem disso. É verdade. Porque o que acontece? O europeu estranha que a gente come feijão com arroz todo dia, aqui no Brasil. Aí tu chega lá, o almoço dele é um negócio bem pouquinho. A marmitinha de R$12. Entendeu? E o café da manhã é aquela parada gigantesca, cheia de coisa maravilhosa. Ou seja, se eu estiver na Europa, eu só vou querer café da manhã, não vou querer almoço. Porque o que tiver no café da manhã, eu vou fazer 3 cafés da manhã. Você vê, o café da manhã dos ingleses, ele tem feijão, e o almoço dos holandeses é sopa com sanduíche. Nada disso faz sentido. Tudo isso pra mim é loucura. E no final das contas, tu sabe o que isso significa? Nada! Nothing! Entendeu? Manda tudo pra dentro e a gente come. Mas quando eu levei a minha namorada a primeira vez aí, passou uma semana todo almoço comendo arroz com feijão. No 8º dia ela... O almoço vai ter arroz e feijão de novo? Eu falei, claro. Ela falou, não aguento mais, vou fazer outra coisa. Macarrão, pelo amor de Deus. Faz uma batata, qualquer coisa, um pão, até um pão No 8º dia ela desistiu. Deixa eu ver, não foi Deus, vai. No 8º dia você deu descanso, né? Então tá foi certo. No 7º, viu, galera? Seus infiéis, viu? Não existe o 8º dia, viu? Da Bíblia. Sábado. O cara mirou na Bíblia e assistiu um vídeo no YouTube dos terraplanistas. Ai, Bíblia freestyle. E aí, um rapaz chamado Átila Freitas, que eu não faço ideia de quem seja. Mentira. É meu boy, meu namorado. Ele colocou aqui cuscuz com leite e açúcar. Eu achei polêmico. Tem muita gente que gosta disso. Eu particularmente não gosto. Eu particularmente não gosto de cuscuz doce. Eu também não. Fica quase uma sopa, né, de cuscuz no leite. Minha mãe come, eu acho estranhíssimo. Tem que estar fofinho, tem que estar bem molhadinho.
né? Tem que estar assistindo o Globo Rural domingo de manhã. Então, eu acho que super combina, velho. Eu O comeria negócio também. do Orlan é que não tem nada bizarro pra ele. Ele vai comer, entendeu? Não importa o que seja. Bizarro é ficar com fome pra ele. Exatamente, eu sou tipo o Majin Buu. E além disso, ele colocou também café com ovo vietnamita. Vocês já ouviram falar disso? Tem ali na Torres Câmara com o Santos Dumont, com certeza. o café com ovo vietnamita. Com certeza ele tá. Eu acho que ele tá comendo o bolo do Bad Bunny. Mas a gente não pode falar nada. Eu tenho uma mania esquisita que eu tenho uma playlist no YouTube só de câmeras ao vivo pelo mundo todo. Então daqui a pouquinho, antes de dormir, eu vou fazendo um passeio pelo mundo. E na Tailândia já é de manhã, né? Na Tailândia já é de manhã. E cara, eu acompanho uma menina que ela vende café, a Plossai. Cara, eu acho maravilhoso ela fazendo café. E também tem uma senhorinha vendendo uns espetinhos de coisa esquisita que eu acho que é as paradas lá que a gente vê mesmo. Insetos, escorpiões e churubai. A galera comendo de manhã, eu fico fascinado. E sempre tem um acidente de moto também, cara, nas câmeras. É um negócio Normal. real. Muito bacana, cara, ver a rotina, assim, de uma cidade desse naipe. Uma mulher vendendo café e uma outra vendendo espetinho de insetos e poder combinar o café com um espetinho de inseto. Mas é engraçado esses É o mundo. espetinhos de inseto, né? Essas comidas bizarras que vende. Porque assim, por um momento, aquilo realmente alimentou algumas pessoas, né? Porque necessidade, enfim. Mas aquilo depois virou praticamente só para turista, né? As pessoas normalmente não se alimentam daquilo, né? É mais pra pessoa chegar e ficar chocada, aí eu quero provar. E se eu for pra um país desse, a primeira coisa também que eu quero fazer é provar essas bizarrices todas. Justo. Que nem os churrasquinhos de gato daqui que a gente come. Mas aí, qual é o plot twist da história? O café com ovo vietnamita é real, certo? Chama café trung, né? Não sei se é assim que certamente não é assim que se pronuncia. Mas ele existe. Não, você falou corretamente. Devo ter falado, né? Em vietnamês. Seu Duolingo tá perfeito. E existe e é muito comum. Eu, pessoalmente, não provaria. Mas dizem que é o sucesso lá no Vietnã. Tu não provaria porque tu é igual o Leite Betânia. Por que o leite Betânia? Fresco, que é fresco. Fresco. Alô, Betânia. Puder mandar aí uma porrada de Batiguti aí, cara. Tô precisando aqui não tem não, Batiguti. Bom, aí o próximo é o Gabriel Rios, que ele fala que tinha um hambúrguer com rapadura e melaço. Não sei aonde ele comeu, mas eu já comi esse É uma combinação que é mais comum. e é maravilhoso, mas ele achou bizarro. De novo, bizarro é o cultural. Com queijo coalho, nossa. Gabriel foi criado em Meu Icaraí. Deus, agora eu tô passando mal. Uma carne 180 gramas com um cheddar e um queijo coalho em cima e um melaço num pão brioche. Eu comia um, Oh my godness! eu comia um que era um blend com gorgonzola e goiabada, cara. Meu Deus. Chama Killer Queen, vende na Rock and Burger, que fica ali na Parquelândia, viu? Ao lado do vinil. Uma delícia. Por favor, compre lá. E Grande se eu abraço fosse pra o galera dono do Rock agora, and eu Burger. mandava pra tu um hambúrguer. Mandava, né? Devia Se eu mandar. fosse o dono, Vou eu botar mandava. propaganda aqui pra galera. Ó, quem for lá, usa o cupom de comer que você ganha 100% de o cara olhando pra sua cara dizendo o quê? Entendeu? Mas é uma delícia, viu? A gente tem também a Alessandra Gomes. Ela disse que come batata frita com sorvete quando tá chapada. O que isso quer dizer? Tá chapada? Por que quando a pessoa tá chapada ela come essas bizarrices? Alguém sabe cientificamente aqui? Eu acho que é só a mesma vontade desenfreada de comer, né? A larica pesada. Muito comum ali no ano de 2018, 2014, lá, seu boteco ali na Antônio Salles. Depois você ia ali naquele McDonald's, você via muita gente comendo batata com sorvete, comendo tudo ali que pode possível. Uma coisa que eu fazia muito quando o McDonald's tinha algum brinquedinho daquele que me interessasse no McLanche Feliz. Comprava o McLanche Feliz pra ter o brinquedo e aí
Vinha um chambinho, né? Um danoninho. Aí eu comi a batata com danoninho. É uma combinação boa. Eu queria dizer que esse podcast ele não faz apologia às drogas, certo? A gente tá falando do que as pessoas estão dizendo. Esse podcast é quando eu Exatamente. qualquer coisa ilegal, imoral ou que engorda. Escutou, né, mãe? Nada. Ó, o Matheus Souza disse que come feijão doce. Mas olha, não é o japonês não, é feijão com açúcar. Feijão doce. Entendeu? Aí é bizarro. Cada um no Aí seu é quadrado. esquisito. Se fosse milho era munguzá. Também tá Se fosse chapado. milho era mucuzá, exatamente. Também tá chapado. Mas feijão assim com açúcar é maluquice. Rapaz, tem uma parte do nosso público que usa uma cannabis, né? Não. Mandar um abraço aí pro pessoal da... Né? Todos os seguidores também de Abadeça e Odegar Von Biggen, que foi a primeira a conhecer a cannabis, com certeza, Com né? certeza. Mandar mais um abraço pra ela. Onde quer que ele esteja, um grande abraço, Abadeça. Tá no céu, com certeza. Por fim, a finíssima Rafaela Schumann come manga com sal. Manga com sal eu não acho bizarro. Eu acho comum, mas não como. Entendeu? Acho paia. Geralmente o pessoal gosta pensou, de né? comer manga verde, né? Com sal. Bem verde com sal. Se for doce, não presta não. Eu não sei de onde é a nossa querida Rafaela Schumann, mas eu imagino ela ali em Funcionário City, num prédio com varanda, comendo uma manga verde com sal, olhando para aquele lindo cenário ali da Funcionário City, né? Cidade dos Funcionários. Um abraço aí, pessoal. Lá na Six Mouths. Sei como é que tá agora. Lá no restaurante que eu trabalho tem muito nepalês, né? E a gente vende manga na sobremesa, né? Manga inteira, pedaço, algumas frutas. Quando a manga tá verde, a gente não serve pro cliente, né? Aí uma vez, um amigo meu pegou, dá pra comer essa manga verde. Aí cortou a manga e colocou um pouquinho de sal, né? E os nepalês provaram e gostaram. Mas só que eles gostaram da manga verde com sal, só que eles resolveram colocar sal em todas as frutas, né? Eles comiam manga madura com sal, comiam o abacaxi com sal. Meu Deus. Eles ficaram viciados em fruta com sal, velho. Mas tem gente que acaba se viciando com isso, cara. Tem muita gente que come tudo com banana. Tudo. Deixa eu cortar aqui a minha bananinha aqui nesse prato aqui. O cara tá com... Cara, eu não consigo. Um prato de lasanha com banana não faz sentido. Mas a gente come um baião com banana, por exemplo. O almoço, assim, prato de arroz, feijão, banana é bom. Uma farofa com banana também. E não é banana da terra, aquela banana mais... Que tem um gosto menos doce, né? É banana madura mesmo. Bananinha prata. E tu sabe outra esquisitice assim, ó, que a gente... Acho que é regional nosso. O capitão. Já comeu o capitão? Capitão já... Capitão. Minha mãe fazia pra eu comer. Feijãozinho amassado com farinha, tal. Com arroz, às Dá um vezes, gosto- farinha. Se tivesse a carninha cozida, desfiava a carne e botava no meio também. O frango também desfiado. O que tivesse, né? É o restodonte que tu disse. Exatamente. Eu gostava muito de fazer, era a minha saudável avó. Minha avó também fazia A demais. vovozinha fazia muito. Eu tenho uma tia, a tia Délia, que ela fazia assim, a minha prima, a filha dela, Hannah, ela não era o braço Hannah aí tá em São Paulo, Hannah Montana. ela nunca ouviu essa, fica tranquilo, viu? Hannah não gostava de comer, era ruim de boca. Aí o que minha tia fazia? Pegava a comida inteira do prato, batia no liquidificador, fazia uma vitamina from hell e fazia a menina tomar o liquidificador de almoço. Eu achava exótico, no mínimo. Mas Hannah cresceu forte. Então, Hannah cresceu tão forte que poderia ser Hannah Montanha. nossa, gato. Isso aí pra mim é comida de doente, velho. Eu fiz isso uma vez quando eu tive uma crise de refluxo, né? E minha garganta ficou tão inflamada que eu não conseguia engolir nada direito. Então eu tinha que bater a comida no liquidificador pra poder me alimentar, mano. Refluxo. Sei. Isso é a cara da ressaca pós-carnaval, viu? Refluxo. Eu era criança, Murilo. Isso é a cara da ressaca pós-carnaval. Mas pera. A gente tá falando muito de bizarrice ruim, né? A gente falou nos episódios passados sobre os programas e eu sou um fã de Chef's Table, né? E no Chef's Table tem algumas bizarrices que são boas. Por exemplo, tem um chefe que ele chama Grant Achatz, que ele é do restaurante A Linha, né?
e ele é chefe em gastronomia molecular. Então você chega na sua mesa um balão feito de um tipo de açúcar, um balão doce, com um cheiro, né, um aroma que ele selecionou para que quando você chupe do balão, venha esse aroma, né? E, enfim, você tem essa experiência que se misture junto para dar um novo sabor. Além dele, né, tem a Jong Kwan, que é aquela monja que ela mora na Coreia do Sul, né? E ela trabalha com fermentação, como já foi dito aqui. E aí, a comida dela, ela é bem natureba, sabe? Ela bota num pote, enterra o pote, guarda o pote, depois desenterra, pega aquele negócio com quase nenhum tempero e só na fermentação ela faz, é uma das chefes mais conhecidas do mundo. Que é outra coisa que também é bizarra, mas que é muito valorizada. Entendeu? Então, assim, nem sempre o bizarro é desvalorizado. Muitas vezes ele é... Na verdade, eu acho que os maiores chefes são os que começaram bizarros e se tornaram mainstream da bizarrice, entendeu? Porque pra fazer sucesso você tem que ter um diferencial, né? Pode fazer a mesma coisa, mas tem que ter uma coisinha sua ali, sei lá, uma coisa que destoa um pouco pra você se destacar, né? Mas aí as pessoas se destacam mesmo sendo completamente fora da caixinha, né? Se você fizer isso e for bom, for do agrado das pessoas, você desponta, né? Tipo o Orlando, você vê que ele é fora da casinha, mas ele tem um sucesso, né? Você vê que o público abraça, entendeu? Sei nem o que te falar, só tô sentindo esse momento agora. Eu me cancelo, Orlando. E pronto, esses restaurantes que tem um diferencial, assim, que tem essas coisas mais gastronomia molecular, teve muitos do norte da Europa que ficaram conhecidos por isso, né? E usavam esses pratos fermentados e tudo. E, como eu falei, eu já fiz uma viagem, né, pro norte da Europa. E fiquei na Suécia e na Noruega. E lá na Noruega eu tive a oportunidade de provar a carne de baleia, né? Que a baleia ela é proibida em quase todo mundo. Só 3 países que ainda permitem o consumo de carne de baleia, que é a Islândia, o Japão e a própria Noruega, né? Achei bizarro porque, enfim, era baleia, né? Não é uma coisa incomum. Mas comeu, né? Sim, claro, era a oportunidade que eu tinha de comer. Meu Deus. Tava lá no supermercado, fácil de encontrar. Mas ela é bizarra só pelo conceito de ser carne de baleia, porque ela parece, esteticamente, parece um bife de vaca normal, mas tem um gosto diferente, né? Tem um gosto de mar, um gosto meio de atum. Não, eu vi a carne, você postou fotos na época, e ela é bem escura. Ela é mais escura do que a carne de vaca normal. Mas se tu for colocar lado a lado assim, ela não é muito diferente, né? Mas o gosto, ela fica entre uma vaca e um atum, assim, que ela tem um gosto de mar. Meu Deus. E a textura também. Uma vaca que nada, um peixe-boi. Ela é literalmente uma vaca que nada, né? Só para pensar. E esse ponto que o Samuel tá trazendo é muito interessante, porque assim, tudo que é muito estranho, às vezes, ele também vira um prato da alta gastronomia, né? Então, Exato. Carne de baleia, prato de alta gastronomia. Mas se tu for ver lá o contexto do consumo de baleia lá, é uma coisa que virou muito pessoas mais antigas, né? Era uma coisa tradicional, mas que as gerações mais novas não estão abraçando tanto, né? Justamente pela polêmica e tudo. E principalmente fora das capitais, né? Dos grandes centros lá, nas cidadezinhas mais interioranas, que eles tentam preservar isso mais como cultura, né? Mandar um abraço aí pra Greta, né? Deve estar ouvindo a gente. Também outra coisa bizarra, mas esse eu não gostei tanto, que é o cuy, né? Porquinho da Índia. Cuy. O porquinho da Índia que eu comi no Peru. Não sei também, podia tá mal feito. Eu comi no restaurante à toa, assim, que eu achei, vi lá um preço bom, comprei. Era uma carne que era muito seca, né? Era difícil de comer, era uma coisinha pequena assim, com quase nada de carne, tinha que procurar carne no bicho e, enfim, tava seco. Não sei se é o padrão aquilo, mas a minha experiência não foi muito boa. Ei, mas tu comeu um Hantaro? Meu Deus. O Urlan fica falando, vocês falam de anime, quem é que introduz anime aqui, hein? Hantaro é anime. Claramente. Não, é nada. É novela. Outra agora, daqui a pouco vem tu dizer que Sakura Card Captors também é anime. Meu Deus.
Depois eu te conto um negócio, irmão. Vou contar agora mesmo pra tu não ficar surpreso. É uma peça de teatro. Outras coisas também, assim, que isso é esquisito que eu comi é leitão. O leitão assado em si eu não acho tão bizarro. Mas ele era assado todo, então a gente abriu a cabeça e comeu o cérebro do leitão, né? Quê? Isso, surpreendentemente gostoso. Tem uma textura de uma manteiga, assim. E, enfim, é saboroso. Eu comi e gostei. Deus! Isso aí, esse negócio que tu comeu aí não foi nenhum negócio de ritual, não, né? Dessas coisas. Numa sexta-feira, sobre uma noite de luar, essas coisas não, né? Pelo amor de Deus. Tu não achou que, como tu não come o olho do peixe, tu ia ficar mais inteligente comendo o cérebro do porco, não, né? Não. Acho que se for, o teu também não deu muito certo, não. Fala o autodidata. O autodidata na escola nem olhava pra lousa do professor, só ouvia quando tu ia ver lá o quadro de medalhas, primeiro lugar, segundo lugar. Isso é arrombado. Mas o Samuel, ele tem isso. Ele não é de ficar comendo o livro, mas se você explicar uma coisa, ele lembra de anos atrás. Às vezes ele lembra de coisas que eu esqueci totalmente. Por exemplo, ele lembra do dia que eu fiz cebola com... cebola caramelizada, banana e tal. E calabresa. Eu não faço ideia de que dia foi esse. Eu acho que a minha mãe me dava o olho de peixe escondido, assim. Aquele óleo de peixe ômega, né? Emoção Scott. Deve ser emoção Scott. Quero aproveitar aqui para fazer uma crítica. Comidas exóticas só viram sucesso quando elas são da Europa. Quando você para pra pensar a nível de Brasil, não viram, não. Por exemplo, obviamente comer animais silvestres aqui é crime, né? Mas para subsistência é permitido. Então, já aconteceu, por exemplo, é muito comum no interior o pessoal comer peba, né? Comer tatu, comer, enfim, jabuti. O que eles encontrarem que tiver carne, meu amigo. Ali, anta, o pessoal come anta também, mais pro sul. O pessoal come capivara. Não falo das capivarinhas aqui não, mas capivarinha aqui é patrimônio, bicho. A gente tá andando aqui na rua, as capivaras vêm cumprimentar a gente. Eu não tô dizendo que tem que virar mainstream, não é isso, entendeu? É errado comer animais exóticos, silvestres, perdão, de qualquer forma. Mas, quando isso é de fora, isso é valorizado. Quando é aqui, isso é crime, isso é um absurdo, né? Acho que os dois deveriam ser crimes. Exato. Viu? Mas, já aconteceu coisa bizarra, por exemplo, eu trabalho nas zoonoses, e aí um colega que trabalha com combate à raiva, ele disse que já teve que fazer investigações porque as pessoas pegaram uma raposa aleatória que atacou alguém, mataram a raposa e comeram a raposa. E a raposa estava com raiva, foi positivo para a raiva. Os restos mortais da raposa foram examinados e ela estava com o vírus da raiva. E as pessoas tiveram que ser procuradas, enfim, vacinadas e tal. Mas comeram a raposa. Uma onça foi encontrada acho que foi ano passado, foi ano retrasado. Uma onça vermelha, uma onça parda, né? É uma sussuarana. Foi encontrada na estrada e foi comida pelos moradores locais. Então, assim, a galera come de tudo aqui, entendeu? Assim, se um de vocês estiver andando na estrada e cair perto de uma comunidade, cuidado. Talvez vocês sejam comidos também, entendeu? Devagar. Pronto, uma coisa parecida que aconteceu foi na Noruega. Eu comi carne de alce lá, mas o interessante é que não era carne de caça, né? Mas era justamente um local que era autorizado a pegar alces que eram atropelados nas estradas. Enfim, alce que ele encontrava morto por acidente nas estradas, e ele pegava aquilo e fazia pro pessoal comer, vendia pro pessoal cozinhar, enfim. E também era uma maneira, não era igual assim, descontrolado, né, de pegar uma coisa, achar e comer, mas enfim, ele era autorizado a fazer isso e eu comi carne de alce vindo daí. O fato, meus queridos, é que toda esquisitice gastronômica ela está a apenas de um chefe famoso para virar tendência ou virar moda. Isso é verdade. Yes, Queen. Tem o chefe muito famoso brasileiro, né, que é o Alex Atala, que ele ficou famoso por elevar a gastronomia brasileira assim para um patamar mundial. E ele usava essas bizarrices, né? Um dos mais conhecidos dele é a formiga, né? Ele coloca uma espécie de formiga lá para comer. Mas em algumas regiões é muito famoso fazer farofa de tanajura, né? Comer tanajura.
Tana, Tana, jura, Jura que me ama. jura, que me ama. Olha, quando eu era mais novo, eu provei uma vez um insetinho lá nos longínquos anos 2000, sei lá no condomínio Village da Praia de Icaraí. A gente pegava coco lá nos coqueiros que tinha, e de vez em outra tinha uma larvazinha no coco. Meus amigos falavam, come que é bom. Aí comi, e realmente, pra surpresa de ninguém, a larva tinha gosto de coco. Então era bom. Meu Deus. Outra coisa também que a gente fazia no Icaraí muito, não sei se as pessoas conhecem, porque faz muito tempo que eu não vejo, que se chama baratinha da praia. Em alguns lugares também chama tatuí, se eu não me engano. E a gente catava aquilo também na praia, catava bastante, colocava numa garrafa PET e fazia uma farofinha, e aquilo era, como é um crustáceo, né? Tinha um gosto parecido com um camarão, assim, e era muito bom. Eu nunca comi babado. aquilo, não sabia nem que era comestível. Mas faz muito tempo que eu não vejo aquilo, muito tempo mesmo. Tu comeu todas, cara. Acabou. Chega as baratas d'água. Então é isso, pessoal. Hoje abordamos sobre muitas comidas. Assim, a maioria vou admitir que eu gosto, né? E outras coisas são intragáveis. Mas você comenta qual é a sua bizarrice favorita, qual dessas comidas que a gente citou que você não comeria de jeito nenhum, qual é o seu guilty pleasure com comida, né? Aquela comida que você come escondido, tem vergonha de dizer, mas que você McDonald's. acha delicioso. Olha, eu vou citar a minha, já que eu não sei no episódio, que eu adoro comer miojo cru, com tempero, pozinho do tempero e tudo. Eu, quando era mais novo, me escondia na minha casa, porque minha mãe não deixava eu comer. Eu era criança, eu me escondia pra comer aquilo, porque achava sensacional. Muito melhor do que comer o miojo cozido, é comer o miojo cru. Vai aí no Spotify, comente, vai lá no nosso post no Instagram, @podcastdecomer, e comente também as comidas mais esquisitas que você já provou, a que você gosta, a que faltou nesse episódio, porque enfim, é muita coisa, muito esquisitice aí no mundo pra gente falar. Mas antes da gente encerrar, claro que não poderíamos deixar de falar das nossas recomendações, né? Então, por favor, Murilo, diga aí qual a sua recomendação de hoje. Qual o seu anime de hoje? Bom, atendendo ao apelo de Urlan, eu não falarei de animes, porque ele ficou revoltado no episódio anterior, dizendo, vai ter um anime e tal. Não vai ter anime, tá? Eu vou recomendar um filme chamado Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo, que é um filme excelente, que ele começa sem pé nem cabeça, é bizarríssimo, e ele, se você assistir do começo ao fim, ele fecha bem direitinho. Ele tem um ponto de vista incrível, ele fala sobre família, sobre afeto, sobre o que é importante na vida, sobre quem você poderia ser, o que você almeja, será que não tá bom o suficiente, enfim. E outras coisitas mais que, se você assiste o filme. É bizarro e é fantástico. E muito bom. Mas o filme pode começar pra você sem pé nem cabeça e pode terminar sem pé nem cabeça também. Justo. Só não pare no meio. Se você parar no meio, ele vai ficar sem pé nem cabeça, certo? Assiste do começo ao fim e você vai ver que ele fecha redondinho. Ele é maravilhoso. E tu, Urlan, o que é que tu tem pra recomendar pra gente? Meu querido, eu assisti esse final de semana a série All Her Fault, né? Disponível na Amazon Prime Video. O pessoal tava falando muito bem dessa série, e aí eu comecei a assistir. E te confesso que é um suspensezinho bacana, né? Conta a história de um menino que some simplesmente do nada. E temos 8 episódios para entendermos em si o contexto da história, e o final é surpreendente. Então, recomendo muito. All Her Fault, aí disponível no Amazon Prime Video. Dá uma olhadinha. Eu ouvi falar dessa série.
Olha, não vou recomendar um anime, Orlan, calma. Também vou recomendar uma série. É uma das séries que eu tava mais gostando de acompanhar nos últimos anos. E lançou agora a 3ª temporada na Apple TV, que o nome em inglês é Shrinking. E eu acho que aí no Brasil ficou falando a real, né? Que eu não sei, enfim. É inclusive com o Marshall do How I Met Your Mother, né? Quem gosta dessa série How I também Met vai Your gostar Mother. dessa. Ah, sim, eu vi que tá fazendo sucesso. Harrison Ford, né? É, o Harrison Ford, isso. Mas é a história o ator que faz o Marshall, né? Ele é um psicólogo que perdeu a mulher tragicamente e ele começa a lidar com todas as questões que envolvem isso. Ele tá completamente na merda, tem uma filha que não gosta dele porque ele, largou mão de tudo, deixou ela se criar com a vizinha, e ele como psicólogo ele tem que meio que, fazer terapia com as pessoas, mas ele acaba ele mesmo pegando coisas pra ele, né? E tem que se reinventar, cria um método novo de análise, enfim. É uma boa série de comédia que lida com questões assim pesadíssimas, né? Então, eu recomendo. É uma boa série. Vou ver também. Então é isso, pessoal. Esse foi o Dico Meio da semana. Lembrando, não esquece de apoiar a gente lá. Os seus comentários, suas mensagens, seu apoio é muito importante, motiva a gente aqui no nosso trabalho. A gente espera vocês no próximo episódio. Bizarro. Beijos. Valeu! Tchau.